senhora teve professores marcantes ao longo da sua vida? Tive, sim. E o que a senhora guardou desses professores? Eu guardei, por exemplo, dos professores, aqui, primeiro a capacitação, o domínio que eles tinham da matéria e a capacidade de interagir com os alunos, vamos dizer assim, uma boa interação de consideração para o aluno, de tudo isso. Então eu tive assim, e mesmo assim, alguns que eram muito autoritários, mas eram muito capazes, então a gente tinha muito respeito pelo saber. Então, na visão da senhora, é por meio da educação que se muda um país? Olha, eu acho assim, 3 coisas deveriam ser feitos diretamente pelos administradores: educação, porque saúde e segurança. Então, isso deveria ser isso deveria estar no nível ótimo para o país ir para frente. Agora, as outras coisas poderiam ser feitas, vamos dizer, até terceirizadas, por exemplo, construção de uma estrada, construção, enfim, de edifícios, tudo isso deveria, então, fazer como parceria. Agora, eu li muitos anos atrás, acho que uns 30 anos, 40 anos atrás, assim, que eu queria prejudicar muito, muito, muito o ser humano e as cidades, seria a burocracia. A burocracia, ela só serve, na minha cabeça, para entravar aquilo que precisa ser destravado e para facilitar tudo que é desonesto. Muito papel, né? É muito papel. E aí, com muito papel, muita lei. Então, eu acho que o que precisa é estruturar. Porque se tiver uma estrutura boa, ninguém foge da estrutura. Voltando a falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a senhora falou até agora há pouco da Sônia Ferraz, que foi sua aluna, né? Foi minha aluna. A senhora formou gerações de alunos, né? Foi. Como é que é isso para a senhora poder hoje, com a idade que a senhora tem, poder olhar para trás e poder ver essa turma toda que a senhora viu hoje sendo chefes de família, ou avós até, mães? Olha, é emocionante. Porque, geralmente, um dia teve um evento aqui no Largo da Matriz, e foi promovido pela Fundação Cultural, e estava a Sônia, a Cristina, vários alunos. A Cristina me falou: dona, a senhora não fica feliz de ver que todos que estão aqui, eles estão em posições muito boas? Eu falei: olha, é isso que a gente quer. Porque é o objetivo, né? É o objetivo da educação. É formar de uma maneira que a pessoa se torne um cidadão consciente e produtivo. Não importa o que ele escreva. Fiquei feliz quando fui lá na Sônia, de ter, por exemplo, produzido uma obra assim, eles estão tão boa como esta obra daqui. Que é da Fundação Cultural, né? Que é da Fundação Cultural, que é as Paulistinhas. E isso me fez relembrar um negócio muito bonito, eu pus nessa página aqui, da minha juventude quando eu era professora. Esse senhor aqui, que se chama, é o médico Dr. Eduardo Hetzel, ele trabalhou em sanatórios, aqui, ele era um médico muito afamado em São José. Aí, com vamos dizer, o progresso, assim, aquela doença que era a doença fantasma da época, que todo mundo temia, era a tuberculose. Mas aí
com o medicamento, com tudo, ela praticamente controlou. Então ele deixou de ser cirurgião e de atuar nesta área, foi para a Europa, se não me engano na Suíça, fazer psiquiatria. E aí depois que ele já estava de idade, mais ou menos nessa idade, é um cientista que era, Dr. Eduardo Edson. Então ele encontrou o padre da igreja matriz, que era o padre Sebastião, que tinha sido colega, acho que de escola, eu não sei de que escola, mas deve ser de ginasial, da escola básica. Então, como ele já não estava mais exercendo a psiquiatria, ele veio, reencontrou o padre Sebastião, e naquele tempo também só tínhamos um posto de puericultura e um centro de saúde e a Santa Casa. Então ele veio e eu ficava na casa paroquial, porque ele já não estava mais exercendo a psiquiatria, porque ele já tinha resolvido se aposentar. Então ele ficava na casa paroquial atendendo as pessoas da zona rural que estivessem doentes. Grátis, tudo grátis. E daí esses que ele atendia, eu achei um exemplo lindo, né? Então eu trouxe isso. Esse livro é de um produtor de cultura, que ele também, existe uma coleção dessas paulistinhas, eram imagens. É o Magela, né? É o Magela Borba Gato. Então, então esse senhor, ele às vezes ele ia visitar, porque ele vinha dirigindo, então ele ia visitar as pessoas e encontrava essas imagens de santos, porque era difícil eles virem à cidade para missa, para tudo, então eles tinham as capelas, os oratórios, né? Então esse senhor foi fazendo pesquisa e escreveu um livro sobre elas. Então a gente teve, assim, isso que eu digo, na cidade, sempre tem, assim, alguma coisa que acontece, sempre tem, não é só uma pessoa, a gente é mais um que entra para poder fazer alguma coisa, porque aqui a gente está de passagem, né, no pedaço. A senhora foi, agora dando um pouquinho, andando no tempo, a senhora foi a primeira dama da cidade de Jacareí. Sim. No mandato do prefeito Oswaldo Arouca, né? Isso. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa história de vocês? De quem? A da senhora com o Oswaldo Arouca. Olha, foi assim. Ele estava fazendo curso de contabilidade. Eu já, depois que eu fiz contabilidade e um magistério. Então, eu exerci o magistério mais na escola normal, de formação de professores. Mas como estavam precisando de professor na escola de contabilidade, aqui no curso técnico de contabilidade, o diretor, que tinha sido meu professor, me convidou para dar aula lá. E aí eu fui. Daí ele fazia o curso de contabilidade. Mas ele era um aluno lá? Ele era aluno do curso de contabilidade. Aí eu tinha gente muito mais velha que outras, muito mais nova, porque eram pessoas que estavam utilizando o curso como trabalho. Aí eu acabei ficando por aqui, casando com ele. Inclusive a Graça que está aqui é irmã dele. Você sabe por quê? Aí o que aconteceu? Nós não tivemos filhos e ele foi se encaminhando, e inclusive ele fez direito, se formou em vários cursos, ele fez pós-graduação, fez tudo isso. E eu fui também seguindo o meu caminho dentro do magistério, de escola, tudo. Quer dizer, a gente praticamente, vamos dizer, o que aconteceu foi que cada um acabou tomando seu rumo. Agora, meu sobrinho, ele era assim muito chegado
com os meus sobrinhos, eles gostavam e gostam, ainda lembram muito bem dele. Eu me dava bem com a família dele e eu sempre, só que tinha, assim, talvez, não sei, chegou num ponto que depois dele ter sido prefeito, eu fiquei 7 anos cuidando da minha mãe com Alzheimer. Teve essa experiência marcante Tive também. essa experiência marcante. Eu já estava aposentada, mas 7 anos. E é uma enfermidade que a gente tem que dedicar diariamente, né? Diariamente, o tempo todo. A gente vive em função da doença. Daí já o que estava afastado, afastou mais. Daí, depois que minha mãe faleceu, quem me ajudou foi a irmã dele muito, ela vinha em casa, me ajudava, eu sempre me dei muito bem com a mãe dele e tudo, mas chegou num ponto que cada um estava vivendo sua vida e foi irreversível. Eu perguntei até do Oswaldo Arouca para a senhora, porque muita gente, quando eu fiz esse programa com outras pessoas, eles falam da eleição que ele ganhou, né? Isso. Que ele era um azarão na eleição. Isso, ele era um azarão. E daí eu queria perguntar para a senhora isso também. O que a senhora lembra daquela campanha e a que a senhora atribui ele ter vencido aquele... Olha... Porque muita gente, deixa eu falar para você, muita gente atribui a senhora ele ter ganhado aquela disputa, né? Por causa de ela ser muito conhecida, ser professora de um monte de gente e tal. Não, mas teve gente que nem sabe... Aconteceu um fato muito engraçado. Eu tive ela é minha amiga até hoje, né? Sempre fui muito amiga dos meus alunos. Então, quando foi a posse dele, eu fui à posse e essa ex-aluna minha, ela fazia parte, ela tinha entrado e ela era secretária, uma das secretárias, não de secretária, secretária mesmo, de secretaria, na prefeitura. Quando ela me viu entrar, ela falou assim, olha, o que será que a dona Ada está fazendo hoje aqui? Daí ela falou assim, dona Ada, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, porque a posse do prefeito. Ela falou assim, mas o que tem isso? Eu falei, é que eu sou casada com ele. Ela não tinha... Não, ela não sabia. Então, tinha uns que sabiam, e aí alguns diziam, por que a senhora não pede voto para o seu marido? Eu falei, não, se eu pedir voto para o meu marido, eu anulo minha carreira. Aquilo tudo que eu fiz, porque a pessoa tem que votar pela sua própria consciência, fazer suas escolhas. Por que a senhora atribui? Por que a senhora acha que ele Então, ganhou? alguns que me conheceram acham que eu influí. Outros acham que é por causa do irmão dele, porque o irmão dele foi prefeito. E o irmão dele, eles tinham estilos bem... Não sei se você chegou a saber do irmão... Do José Cristóvão do Arocão. Arocão, né? Então, era o Arocão, Aroquinho. É. Então, era que nem... assim. Então, por quê? O Arocão, o tempo que o Arocão foi prefeito, a cidade era pequena. E ele, por exemplo, ele trabalhou na Central do Brasil, ele foi maquinista da Central do Brasil. E ele, assim, se tinha um serviço, se estavam abrindo, arrumando uma rua, consertando, quando via, ele estava lá junto. Ele ia lá junto. Ele ia. Tanto que ele encontrava um, encontrava outro para a rua, era assim. Eu acho que, por ele também, eu tenho a impressão que muito também... Ele juntou essas coisas? Juntou as duas coisas. E outro que eu também atribuo, que tenha sido, a gente, quando ainda não estava cada um para o seu caminho, a gente ia ao mercado junto, no Mercado Central. E lá a gente conversava com todo mundo e tinha alguns muito politizados e que tinham amizade assim com a gente. E ali no mercado passava assim, ele conversar, ele era assim de muito conversar com os outros, tudo, então foi isso que aconteceu. E na gestão dele,
É que foi instituído o Museu de Antropologia, né? E já existia o prédio, já existia, ele estava, mas já existia, vamos dizer assim, o estatuto já estava lá quando eu cheguei. A senhora foi a primeira presidente, é isso? Não. Teve presidência antes. No governo mesmo do Bene, se eu não me engano, era a Lúcia, que era socióloga, ela era professora houve um trabalho antes. Só que o prédio não, enquanto não se restaurasse, e tinha uma coisa que isso daí precisava ser resolvido e foi muito bem resolvido agora. Que era o quê? Era o seguinte, existia a Fundação Cultural e uma Secretaria de Cultura que eram assim, uma era independente da outra. E como associar essas duas coisas? Existiu um sítio arqueológico também, que foi, acho que você foram artefatos de arqueologia, foram feitas várias descobertas, ficaram todas lá no porão do prédio, e agora ali ficou só o museu. Pode-se fazer eventos, tudo, mas o trabalho, assim, e a cultura se unificou. Eu acho isso uma coisa muito boa. Mas no governo do Arouca, esse evento que eu estou me referindo foi o que? Foi a inauguração do prédio? Foi uma experiência rica, a gente amadurece muito, mas, vamos dizer assim, como tudo na vida é luz e sombra, né?